Connor grita, desesperado, o nome da Rose, mas o corpo dela já está completamente imóvel. Connor está perguntando a um homem quem envenenou a comida, mas o homem diz ter certeza que não é veneno. Connor diz que a Rose vomitou sangue logo após comer, e desesperado, o homem tenta explicar que é verdade que foi por causa da fruta, mas não foi porque a fruta estava envenenada. O homem foi correndo porque causaram alvoroço por um suposto envenenamento. O capitão, irritado, queria ir atrás do covarde que envenenou a comida a bordo, e o soldado não parecia estar nada bem. Parece que o Connor é o único que está em seu juízo perfeito, ou talvez nem tanto. Mas é compreensível, considerando que deve ser uma missão importante para ele. Connor pergunta se não era veneno, o que era então? O homem explica que não colocaram nada na fruta. Rose apenas tem uma constituição única, onde seu corpo reage a certos alimentos. Então não foi um envenenamento, mas apenas uma intoxicação alimentar. Afinal, as outras pessoas na mesa estão bem, certo? Connor pergunta se então o homem está dizendo que a Rose comeu de propósito. Mas o homem responde que não sabe. Se ela não sabia, então foi um acidente. Mas se ela sabia, então se feriu de propósito. Ou ainda pode ter sido uma tentativa de suicídio. Isso é algo comum. Considerando que ela é uma prisioneira indo para a Ilha Monte, é melhor morrer assim do que chegar até a ilha. Connor pergunta se então ela vai morrer. Mas o homem responde que não. Cerrando o punho, Connor diz que então ela não vai morrer. E o homem concorda. Ele, inclusive, tem falado isso ao Connor há algum tempo. Rose já foi tratada e está apenas dormindo agora. Connor questiona o motivo para ela ainda estar inconsciente, ao que o homem responde que o corpo dela está fraco pela falta de nutrientes. É difícil acordar depois de desmaiar por falta de estamina. Connor pergunta se então nesse ritmo, se ela não conseguir acordar, ela irá morrer? O homem responde não ter como dizer. Rose não é uma pessoa normal, já que é uma prisioneira que passou por todo tipo de situação. Mas é comum os prisioneiros morrerem na prisão. Então, mesmo se ela morrer por outra doença, não seria estranho. Lá ela aparece ali perguntando pro Connor se ele vai colocar a Rose de volta na prisão. Os olhos da criança começam a se encher de lágrimas, enquanto ela diz que se a Rose já está doente e mandarem ela de volta para a prisão, ela vai piorar e morrer. Eles não podem deixar a Rose descansar um pouco mais e devolver ela depois? Connor afaga gentilmente a cabeça da criança e depois instrui um homem a colocar a Rose na cabine. O homem fica confuso, sem saber de qual cabine eles estão falando. Mas então Connor informa que na cabine dele. Surpreso, o homem pergunta se vai ficar tudo bem deixar uma prisioneira lá. Connor pergunta se o homem está preocupado com ele agora, mas o homem responde que não é isso. Connor então diz que ele mesmo ficará de olho nela. A missão dele era transportar os prisioneiros até a Ilha Monte e ficar de olho especificamente na Rose. Mas já faz muito tempo desde que ele esqueceu sobre a missão. Isso é um sentimento muito pessoal. Ele tentou esquecer por medo, mas não funcionou. Ele não sabe por que está preocupado com ela, já que ela é uma assassina. Ele é aquele que levará ela para um lugar pior do que a morte. As palavras da Rose, dizendo que gostava dele porque ele era um herói para ela, ecoam em sua mente, e ele não entende por que está pensando nisso. No passado, Rose estava acamada e Emily reclamava que o marido gritou e disse que estava tudo bem. E agora, olha como a Rose está. Rose perguntou se ia morrer, mas Emily disse que já falou a ela antes. Todos nascem com um corpo diferente, e para alguns, até mesmo ervas comuns e alimentos podem ser venenosos. Rose precisa saber quando, como e por que ficou doente antes de tomar um remédio, pois ela realmente quase morreu. Emily então manda ela pensar de novo no que ela comeu que deixou ela doente após tomar remédio para a gripe. Rose diz que o diretor do orfanato costumava comer muitas frutas roxas. O corpo dela coçava só de ficar perto. Emily instrui a Rose a não comer essas frutas a partir de hoje, pois ela pode acabar morrendo na próxima. Rose perguntou qual era o nome daquela fruta, ao que Emily respondeu
que é maeira. Emily deve ter dito o nome da fruta para que Rose a evitasse com cuidado. Mas sempre que a vida estava insuportavelmente dolorosa, Rose lembrava do nome da fruta. Sufocar não seria uma morte agradável? Ao menos, seria melhor do que apanhar do marido até a morte. Mas é diferente dessa vez. Se ela pudesse morrer tão facilmente, não teria sofrido e escapando da prisão 2 vezes. Quando abre os olhos, Rose não sabe onde está. Mas ao se ver acorrentada na cama, percebe que o Connor realmente é meticuloso. Pelo menos, não colocaram ela de volta na prisão. E esse resultado já fez valer a pena. Rose percebe que suas roupas também foram trocadas. Aquele vestido deve ter ficado manchado com sangue. Rose não pode fazer isso de novo, pois ela sente como se todo seu corpo estivesse pegando fogo. Mas ela não pode deixar de se perguntar se a Layla está bem. De repente, alguém a chama, e quando Rose olha, vê o capitão ali, perguntando com um sorriso como ela está se sentindo. Rose fica surpresa em ver o capitão ali, mas ele pede que ela não se levante e apenas descanse na cama. Então ele pergunta se ela sabe quanto tempo resta até eles chegarem na Ilha Monte. Rose fica confusa com a pergunta. Então ele diz que chegarão à ilha dentro de 3 dias. Eles continuam seguindo ao oeste, mesmo com o vento soprando ao contrário. Desde a invenção do motor a vapor, ficou fácil ir contra o vento. Os jovens são incríveis, pois até superaram a gravidade e voaram até o céu. Rose pergunta se esse é o escritório do capitão, mas o capitão informa que essa é a cabine do Connor. Rose pergunta se o Connor saiu do próprio quarto, e o capitão responde que ele foi fumar faz um tempo. Rose se lembra que ele também estava fumando naquela hora. Ela pergunta se pilotos não são proibidos de fumar, e o capitão responde que a guerra já acabou. Rose pergunta se o Connor ainda não é um piloto ativo, pois aviões não voam somente durante a guerra. O capitão informa que o Connor vai se demitir, pois já fez o bastante. Rose sente um pouco de pena dele, mas o capitão diz que o Connor estava muito preocupado com ela. Rose não acha que alguém que pudesse desviar das regras se incomodaria com favores desnecessários. O capitão diz que é verdade que o Connor é mais brusco do que fazem parecer, mas ele não é tão sangue frio. Abrindo a gaveta, o homem diz que ainda está ali. Ele conseguiu aquilo numa expedição e deu de presente para o Connor quando ele tinha 12 anos. Rose questiona o que é aquilo, e o capitão responde que é musgo luminoso, perfeito para deixar no quarto ao invés de uma lâmpada a gás. Depois, ele pega o telescópio e o mapa que deu para o Connor e diz que o Connor finge ser frio, mas frequentemente demonstra afeição dessa forma. No mapa, o capitão aponta para onde eles estão agora, onde eles começaram e o tanto que eles já andaram, já que a corrente do mar está boa. Esse é um presente de mais de 15 anos atrás. Rose comenta que o capitão deve conhecer o Connor desde que ele era uma criança. O capitão explica que conhece o Connor desde quando ele entrou na academia militar com 10 anos. Ele era veterano do Henry lá. Rose diz que eles dois devem ter sido amigos, mas o capitão nega. Henry morria de raiva do Connor. Dizia que ele era tão duro e teimoso que parecia o diabo. O capitão tem certeza de que as férias eram a única alegria do Henry. Rose pensa que também não ia querer ir para a escola. O capitão então diz que, na verdade, mesmo sem o Henry, ele ainda teria conhecido o Connor, pois ele se destaca demais. Rose comenta que os pais do Connor devem ter ficado orgulhosos. É óbvio, mesmo sem observar, que o Connor deve ter crescido como um filho orgulhoso que recebia muito amor. Ele deve ter morado numa mansão com seus pais gentis, empregados e mordomos, um jardim espaçoso, muitos cozinheiros e cuidando de um filhotinho. Rose tem certeza disso. Ter a família perfeita, direto de um livro, algo que ela nem consegue sonhar. Mas o capitão diz que se ela soubesse como ele cresceu, saberia que o Connor não tem pais. Ele perdeu ambos quando era muito novo. Os pais dele morreram por causa da praga. Depois de muita discussão entre os parentes por causa da herança, ele se juntou ao exército quando ficou mais velho. Aquelas pessoas inescrupulosas ficaram bravas quando viram isso, pois as heranças e propriedades dos cadetes eram administradas pelo Estado até que se tornassem adultos. Então ele teve que amadurecer tão rápido e tão jovem.
Connor dificilmente demonstra seus sentimentos e não é sincero sobre eles, preferindo lidar com isso sozinho e se livrar deles. Quanto ao capitão, ele sentiu pena ao ver uma criança sendo forçada a envelhecer. Mas então, coloca a mão sobre a mão dela, ele pede para ela, por favor, não tentar acabar com a própria vida. Rose percebeu que ele explicou tudo aquilo só para dizer isso a ela, porque entendeu errado, e achou que ela tentou tirar sua própria vida. Sem graça, Rose diz entender porque ele pode ter entendido errado, mas realmente não foi assim. Foi só uma coincidência. Ela sempre quis provar a fruta. Com um ar melancólico, o capitão diz que também tinha uma filha. Elas duas têm muito em comum, e ele continua pensando nisso. Ela foi a primeira filha deles depois de 15 anos de casamento. Eles tiveram ela tarde e perderam ela cedo. Rose pensa que a preciosa filha dele tinha cabelo loiro tão brilhante quanto o sol. Então como é possível que elas tenham algo em comum? Talvez, após perder a filha, o coração do capitão se aperte sempre que vê uma senhorita da idade dela. E no final, ele provavelmente não largou esse hábito, mesmo em relação a uma prisioneira como a Rose. Se levantando, o capitão diz que ela ainda não parece bem e pede que ela descanse um pouco mais, o que Rose diz que irá fazer. Mas antes de sair, ele fala que, como disse antes, eles ainda têm tempo antes de chegar na Ilha Monte. Ele acha que ela é alguém que não desistirá até o final, pois ela sempre foi assim. Rose tinha certeza que conseguiria captar informações que as pessoas dissessem por acidente. A direção do vento, a temperatura e o clima dos quais o capitão falou, ela não consegue compreender plenamente pela falta de conhecimento. Mas de uma coisa ela tem certeza. Ela tem que ir para o leste. À noite, Rose está olhando para o musgo, que realmente brilha. Olhando desse jeito, parece um farol. Algo que ela encontrou depois de vagar pelo mar aberto. Agora, ela só tem que encontrar a chave. Se ela conseguir pegar a chave do Connor e uma arma, o que ela fará depois? Ela estaria mentindo se dissesse que não ficou com medo depois de ver aquilo. Mas ela sabe como superar o medo. No passado, Rose estava toda suja de sangue, mandando a Emily fugir para uma ilha. Emily iria conseguir, já que era uma bruxa. O dia em que Rose tomou sua atitude mais corajosa foi o momento mais brilhante da sua humilde vida. Sempre que ela pensa naquele momento, é como se uma chama se acendesse em seu peito. Essa chama queimava qualquer medo, incentivando Rose a voar novamente. Uma promessa de que ela se veria novamente e a certeza de que Rose vencerá no final, pois ela nunca mais perderá. Não para qualquer criatura. Connor enfim volta para o quarto. E Rose, com um ar sedutor, pergunta onde ele estava, pois ela esperou ele por um bom tempo. Connor apenas pergunta como ele está, o que deixa Rose irritada, pois ele está fingindo que não viu nada. Então, novamente, ela pergunta onde ele estava. Connor responde que na frente da cabine. Rose pergunta se esse tipo de coisa não é serviço dos subordinados dele, ao que ele responde que transportar ela foi uma ordem diretamente do ministro para ele. Ela está subestimando sua reputação, pois é mais famosa do que ele. Rose diz que realmente é mais conhecida do que ele, e pergunta se agora que o jantar acabou, ela estará de volta à prisão. Connor diz que ela pode ficar ali até eles chegarem à ilha, pois o médico a bordo disse que ela tem problema de saúde. Rose diz que aquela é a cabine dele, e pergunta onde ele vai ficar. Connor responde que o sofá serve, e Rose indaga se não tem outras cabines. Ele diz que essa é a cabine dele, então para onde mais ele iria? E não é para ela se incomodar tentando fazer algo quando ele não estiver ali, porque ele pode ver tudo. Ela se pergunta se ele consegue mesmo ler mentes. Além disso, a chave sumiu. Pelo visto, ele não é tão burro. Rose sugere que ela durma no sofá e ele na cama, mas Connor nega, pois o sofá é mais leve do que a cama. Rose pergunta o que ele quer dizer, pois mesmo se ela pular no mar com o sofá, ela morrerá. Connor completa a frase. Rose pergunta se então ele vai mantê-la amarrada nesse quarto, e obtém uma resposta positiva. Rose pergunta se ele não ouviu o que ela disse para o capitão sobre não planejar morrer, mas Connor diz que ela sabia que comer a fruta poderia matá-la, então usou a desculpa de querer prová-la para fazer com que o Henry a preparasse. Rose tenta negar,
mas quando pergunta se foi refrescante ou divertido. Rose pede que ele a escute por um segundo, mas Connor diz que ela teve o cuidado de fazer com que ele desse a fruta com suas próprias mãos. Rose pergunta se ele está bravo. Depois de observá-lo pelos últimos dias, ela percebeu que ele não se agita facilmente e nem gritou com ela. Se pensar com calma, ele sabe que ela não pode se matar. Mas será que ele se esqueceu como pensar com calma? Nesse caso, ela não pode perder essa oportunidade. Logo, ela começa a sua atuação e, com lágrimas nos olhos, diz que vai morrer antes mesmo deles chegarem. Mas mesmo que ela sobreviva, será torturada e morrerá trabalhando. Então não seria melhor morrer agora? Se ele entendeu errado, então Rose vai deixar assim mesmo, já que essa pode ser uma boa oportunidade de fazer ele sentir pena dela. Mas então, Connor agarra ela pelo pescoço, enquanto pergunta se ela acha que vai funcionar como ela quer. Mas ele não vai permitir. As algemas nos pulsos não são suficientes? Ele deve amarrá-la até que ela se controle? Rose pergunta se ele vai acorrentar ela de novo, o que ele confirma, já que não tem nada que ele não possa fazer. E se ela tentar mais alguma besteira, ele vai acorrentar ela totalmente na cama. Rose diz que então vai morder a língua, mas Connor diz que colocará uma mordaça na boca dela também. Ela então diz que vai prender a respiração, mas Connor diz que não dá pra se matar prendendo a respiração. O que ele não entende é como uma pessoa que tentou tanto fugir da prisão está tentando jogar fora a própria vida por nada agora. Mas isso deixa Rose fora de si. Indignada, ela responde que é porque ela não consegue fugir. Ele ameaçou ela falando que eles estão cercados pelo oceano e assustou e repreendeu ela em frente ao monstro. Foi ele quem continuou lembrando ela que ela foi punida por cometer um crime. Connor diz que realmente estava sendo cauteloso, mas ele não pensou que ela tentaria se matar, porque ele entende ela. Ela é o tipo de pessoa que não vai desistir até dar o último suspiro. Ele entende ela? A bruxa, a assassina. Ele só conhece ela por aqueles nomes. Então, o que ele está fingindo entender? O que ele sabe sobre ela? Como ousa dizer que entende ela? Connor pede que ela não fique brava. É claro que ele não conhece ela tão bem, mas com certeza sabe bem mais do que ela pensa. Rose pergunta se então ele acha que conhece ela só porque leu alguns jornais. Ela quer que ele diga o que quer falar para ela, para que ela entenda. O pedido dele é curto e direto. Não é para ela morrer. Ele quer que ela prometa que não vai desistir da vida e pede que ela fique calma enquanto estiver no navio. Rose pergunta por quê e por quem ela deveria fazer isso. Ele quer que ela desista da última chance de ferrar com a vida dele? Ela é considerada morta de qualquer forma. Connor concorda que ela morrerá de qualquer forma. Rose diz que não vai conseguir durar nem um mês na Ilha Monte. E Connor diz que isso não significa que ela consegue fugir. Rose grita que sabe disso também. Mas Connor diz que está tentando fazer uma proposta, que não será ruim para ela também. Ele então tira a chave do bolso e solta as algemas no pulso dela. Depois retira as do pé também. Então ele a puxa, fazendo ela ficar de pé. Rose percebe que andar está leve agora. E Connor diz que irá remover as correntes enquanto ela estiver naquela cabine sendo vigiada por ele. Não será por muito tempo, mas assim ela conseguirá dormir tranquilamente e comer direito também. Assim ela pode ter tempo para pensar no passado com tranquilidade até o fim da viagem. Então novamente ele pede que ela prometa a ele que não vai se matar. Rose está achando estranho, pois é como se o Connor não quisesse que ela morra. Ela não sabe o que ele quer, mas não importa o que seja, ela não tem motivos para recusar. Então ela promete. Afinal, não tem muito tempo sobrando, já que o navio chegará na Ilha Monte em 3 dias. Mas não é como se ela não pudesse demonstrar que está muito feliz. A partir de agora, ela é a pessoa que abriu mão de tudo na vida. Então ela deve agir como se estivesse aproveitando seus últimos dias de liberdade. Já que esse é o caso, ela pede por álcool. Ela quer uma bebida que seja bem forte. E cigarros também. Ele sabe o quão desesperada ela está por isso? Ela continua implorando, dizendo que até prisioneiros condenados à morte podem ter uma última refeição.
até ele ceder e tirar uma cartela de cigarros do bolso. Após fumar, Rose sente que voltou a viver. Connor diz que vai trazer um pouco de álcool amanhã de manhã. E Rose diz para eles fumarem muito primeiro. Só que então, o cigarro dela chega no final. Connor diz que ela pode fumar mais um, e Rose agradece. Ela se pergunta se ele vai falar para ela dormir depois que terminar esse. Mas é perda de tempo em dormir. Ela tem que falar alguma coisa para coletar informações. Mas ela se pergunta o que deveria perguntar que não pareça suspeito. Por fim, ela decide perguntar quando ele começou a fumar, já que pilotos não podem fumar. Connor responde que depois que a guerra acabou. E Rose questiona por que ele começou. Connor pergunta se não pode. Mas Rose responde que não é isso. É só que não combina com ele, já que ele é um piloto. Ela pensou que o céu era o que mais combinava com esse homem, porque era quem mais brilhava lá. Toda vez que a esquadrilha imperial passava, como uma revoada de aves migratórias, ela olhava para cima para observar durante muito tempo. Como o Connor era comandante, ela tinha certeza que ele estaria no primeiro avião. Quando ela esticava os braços, tentando pegar aquele pequeno objeto cruzando no céu, parecia por um momento que seu corpo, que estava preso ao chão, tinha subido ao céu. Rose não tinha interesse em vencer ou perder a guerra. Ela apenas gostava dele cruzando o céu azul. Gostava da sensação de liberdade que ele dava. Connor responde que não é mais um piloto, pois a guerra acabou. Rose pergunta então por que ele não se casa, pegando Connor completamente de surpresa. Rose continua a insistir, querendo saber por que ele não se casa, já que a guerra acabou. Ele não tem uma namorada? Connor diz que ela é muito curiosa, mas Rose diz que não é a única. As fãs dele por todo o Império também querem saber. Connor diz que pilotos nunca sabem quando vão morrer durante uma guerra, e é difícil recuperar um corpo depois de um acidente. Então é melhor não formar família. Rose pergunta se então há algum soldado que se casa, e se ele foi para a guerra sem uma foto da amada dentro do chapéu. Connor dá um leve sorriso enquanto diz que é verdade que há muitas pessoas assim, mas nem todo mundo faz algo tão idiota. Rose fica confusa, se perguntando se ele riu ou se ela viu errado. Ela então pergunta se a personalidade dele era tão seca assim e comenta que isso é muito melancólico. Mas vendo a expressão que ele fez depois desse comentário, ela diz que não foi um insulto. É só que é bem diferente do que ele demonstra. Connor diz que inicialmente ele não combinava com essa imagem. Foi difícil. Rose pergunta por que ele fez isso. E Connor responde que porque pensou que era necessário. Rose então comenta achar que é um pecado não ser bonito, mas é melhor do que não conseguir fazer, mesmo querendo, por ser feio. Connor comenta que é verdade, enquanto dá uma leve risada. Dessa vez, Rose viu que ele realmente está rindo, mas ela não entende o que está acontecendo. Ela se pergunta se ele está admitindo que é bonito, e pensa que isso é meio irritante. Connor então diz que não acha que um casamento seja realmente necessário, mas Rose diz que se fosse ele, teria 3 esposas. Quando ela era jovem, percebeu que a existência de um homem não era necessária para viver, mas isso não significa que ela matou o marido. Connor pergunta que besteira ela está falando agora, pois já tem muito tempo que o Império se tornou monogâmico. Rose comenta que ele realmente não sabe nada sobre o mundo, pois não só nas vizinhanças ricas como a dele, como também nas periferias, até pessoas mais feias do que ele têm muitas esposas. Ela então pergunta se ele sabia que ela era a segunda esposa do marido. Como Connor não disse nada, ela conclui que provavelmente ele não sabia, até porque ela não falou isso em lugar nenhum. Connor então manda ela dormir, e Rose questiona se ele não quer ouvir mais do que está nos artigos. Após subir em cima dele, ela diz que pode contar a ele uma história secreta interessante. Será se as coisas vão esquentar entre esses dois ou quando vai continuar se mantendo distante? Mas isso vai ficar para os próximos episódios. Se gostou, não se esqueça de curtir e comentar. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar. E se puder, considere se tornar um membro. E até a próxima!